Há um momento na vida em que a dor deixa de ser apenas uma sensação passageira e se transforma na grande pergunta da alma. Aquela que ecoa no silêncio da madrugada, aquela que aparece quando o barulho do dia cessa e só você e seus pensamentos permanecem frente a frente. É quando tudo começa a dar errado, quando losses se acumulam, quando portas se fecham, quando relações se rompem, quando sonhos parecem morrer antes de amadurecer, e então surge, inevitável e quase desesperada, a pergunta que ninguém gosta de admitir em voz alta: por que Deus permite isso? Você tenta orar, mas as palavras parecem pesadas demais para sair. Você tenta crer, mas a fé parece cansada. Você tenta entender, mas o sentido se esconde como se estivesse sempre um passo além do seu alcance. A dor cria um tipo de escuridão que não se mede em lágrimas, mas em silêncio interior, em noites sem descanso, em dias sem esperança, em uma sensação constante de que algo dentro de você foi deslocado para fora do lugar. E quanto mais a dor se prolonga, mais a alma começa a negociar com Deus em pensamentos que às vezes beiram a culpa, às vezes a revolta, às vezes a desistência. Se Deus é bom, por que isso não acaba? Se Ele me ama, por que permite que eu atravesse tudo isso? Se Ele é poderoso, por que não intervém? São perguntas que não nascem da ausência de fé, mas do excesso de dor. A Bíblia deixa claro que essas perguntas não são estranhas ao coração humano. Jó as fez quando perdeu tudo. Davi as expressou nos seus salmos mais sombrios. Jeremias as gritou em meio à ruína de Jerusalém. O próprio Cristo, no ápice do sofrimento, experimentou o peso do silêncio quando clamou na cruz. Isso revela algo profundo. Questionar na dor não é sinal de incredulidade, é sinal de humanidade ferida tentando sobreviver. O que quase ninguém percebe é que, enquanto essas perguntas se acumulam dentro de você, Deus não está ausente. O silêncio dele não é indiferença, é profundidade. Muitos imaginam que Deus se manifesta apenas no alívio, no milagre rápido, na resposta imediata. Mas a maior parte das transformações mais profundas da alma acontece nos períodos em que nada parece acontecer. É exatamente quando você sente que tudo está parado que os processos mais decisivos estão sendo gestados na invisibilidade. Assim como a semente precisa do escuro da terra para romper, muitos dos propósitos de Deus só começam a ganhar forma quando você é lançado em terreiros onde não há conforto, onde não há controle, onde não há respostas prontas. A dor desmonta a ilusão de autonomia, revela o quanto nossa força era sustentada por circunstâncias favoráveis e não por uma estrutura interior sólida. Ela arranca muletas emocionais que nos impediam de crescer, expõe dependências que fingíamos não ter, revela medos que estavam adormecidos sob a rotina. Antes da dor, muitas certezas pareciam firmes. Durante a dor, quase todas desmoronam. E é nesse colapso que Deus começa um trabalho que não poderia ser feito de outra maneira. Ele desmonta para reconstruir, fere para tratar, esvazia para preencher. A dor se torna uma espécie de ferramenta invisível que opera em níveis que você não entende enquanto tudo está acontecendo. Talvez você esteja agora nesse exato lugar, com mais perguntas do que respostas, com mais cansaço do que força, com mais silêncio do que explicações. Você olha para sua história recente e não reconhece mais o caminho. O que antes fazia sentido agora parece confuso. O que antes era seguro agora se mostra instável. E o coração pressionado continua perguntando: por quê? Mas o que você ainda não percebe é que essa pergunta não é o fim da sua fé. É o início de uma fé mais profunda, mais real, menos dependente de circunstâncias. Deus permite que a dor chegue até você não para te destruir, mas para romper camadas que nunca seriam tocadas de outra forma. E isso dói porque aquilo que está sendo removido parecia parte de você, mesmo quando já não poderia mais permanecer. A dor nesse estágio ainda parece apenas perda, confusão e desgaste. Você ainda não enxerga o que está sendo formado, apenas o que está sendo tirado. Você ainda não percebe o propósito, apenas o vazio. Mas nada do que Deus permite é aleatório. Nada do que você vive agora é inútil. Nada do que te faz chorar está fora do alcance do cuidado divino. Mesmo quando tudo parece sem sentido, há uma engenharia invisível sendo construída dentro de você. E é somente no tempo certo que aquilo que hoje é ferida começará a revelar o que veio para gerar.
A dor tem um momento específico em que deixa de ser apenas ferida e se torna revelação. Esse é o ponto em que você já chorou tudo o que tinha para chorar, já perguntou tudo o que conseguia perguntar, já buscou respostas onde não havia, já tentou se levantar e caiu de novo, já esgotou as forças externas e descobriu que o verdadeiro campo de batalha estava dentro de você. É nesse instante que algo começa a mudar silenciosamente, não porque a dor diminui, mas porque você passa a enxergar que ela está te conduzindo para um lugar que você nunca teria escolhido voluntariamente. Você começa a perceber que aquilo que te quebrou agora está te realinhando, que aquilo que te feriu está te refinando, que aquilo que te esvaziou está abrindo espaço para algo novo nascer. Deus sempre trabalha assim. Ele transforma a dor em direção, o desespero em despertar, a perda em purificação, o silêncio em voz interior. Quando você olha para os grandes homens e mulheres da Bíblia, percebe que nenhum deles foi formado em conforto. José não descobriu quem era até ser traído, vendido, esquecido e injustiçado. Moisés não entendeu seu chamado até ser exilado no deserto por 40 anos. Elias não ouviu a voz de Deus no barulho do monte, mas no silêncio profundo da caverna. Davi não se tornou rei no palácio, mas escondido em cavernas enquanto fugia pela própria vida. Jesus não iniciou seu ministério antes de passar pela tentação no deserto. É como se Deus estivesse dizendo através de cada história: eu formo meus filhos nos lugares onde eles pensam que estão sendo destruídos. O que você vive agora não é exceção bíblica, é padrão bíblico. E é justamente nesse padrão que você começa a entender o propósito da sua própria dor. Ela está te reposicionando, está te ensinando a depender menos das circunstâncias e mais da presença. Está arrancando de você aquilo que nunca foi base verdadeira. Está revelando onde sua fé estava apoiada. Está te ensinando a discernir a voz de Deus no meio dos ruídos. Está destruindo expectativas que o mantinham preso ao que não fazia mais sentido. Está purificando intenções que você nem sabia que carregava. A dor está mexendo em níveis tão profundos que você não percebe o que está sendo alterado, mas você sente que está mudando. E essa mudança é exatamente o sinal de que Deus está trabalhando dentro de você, mesmo quando ainda não aparece fora. E então chega um momento, às vezes discreto, às vezes intenso, em que você percebe que mudou. Você olha para trás e enxerga que aquilo que te machucou também te amadureceu. Aquilo que te feriu também te fortaleceu. Aquilo que te derrubou também te ensinou a se levantar de outra forma. Você não é mais a pessoa que entrou na dor. Você saiu mais consciente, mais sensível, mais profundo, mais preparado. E mesmo que ainda doa, mesmo que faltem respostas, você percebe que está sendo guiado por algo maior do que a dor. Porque a dor agora não te define, ela te direciona. Ela se torna uma testemunha silenciosa de tudo o que Deus restaurou dentro de você. É por isso que no final de tudo, a pergunta "por que Deus permite dor?" ganha um outro tom. A dor não foi o fim, foi o início. Não foi punição, foi formação. Não foi abandono, foi cuidado em níveis que a eternidade explicará. Deus não permitiu para te quebrar, mas para te reconstruir em um padrão que você jamais alcançaria sozinho. A dor não te rebaixou, a dor te aprofundou. Ela te levou para um lugar da alma onde só quem passou entende. E agora o que parecia apenas destruição começa a se tornar destino. Porque Deus nunca permite dor sem propósito. E o propósito é sempre maior do que a ferida. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários. Deus está me transformando através da dor. E compartilhe este vídeo com alguém que está sofrendo. Às vezes, uma palavra é o que impede alguém de desistir no escuro.